Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura dessa sexta-feira pelo sinal digital da TVE para todo o Rio Grande do Sul e onde tu estiver pelo site tve.com.br. Clica lá na aba TVE ao vivo e confere o que está acontecendo na nossa programação. No programa de hoje, conversamos com o pessoal do grupo de teatro Mototote, que está comemorando 10 anos com 2 espetáculos nesse final de semana. Na realidade, 2 atividades nesse final de semana, ainda tem coisas na outra semana. Ainda falando sobre artes cênicas, recebemos o Gustavo Nunes, idealizador do musical Rio Mais Brasil, nosso musical, que tem apresentações em Porto Alegre a partir de hoje. Também conversamos com o músico Quindim, integrante do grupo Los Três Plantados, que faz show no Ecarta Musical no sábado. Ainda temos dicas culturais e muita informação por aqui, começando com a seguinte. Hoje é o último dia para ver o espetáculo O Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, dentro da programação do Porto Alegre em Cena, que encerra nesse final de semana. A peça está em cartaz no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Aqui no final da rua... O Evangelho segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu, é uma peça escrita pela dramaturga e atriz trans-britânica Jo Clifford. A montagem brasileira tem tradução e direção de Natália Malo e atuação da atriz e travesti Renata Carvalho. Que homens carreguem com orgulho armas e facas. É um texto que traz Jesus como nos dias de hoje, como se vivesse atualmente e fosse uma travesti. Então são histórias bíblicas, aquelas parábolas conhecidas, o bom samaritano, a adúltera, a samaritana na fonte, a semente de mostarda, o casamento, né? E traz elas na atualidade e por essa ótica, dessa vivência travesti, dessa experiência social que é tão estigmatizada, marginalizada. Então, é uma releitura, uma reinterpretação. Qual deles era o seu próximo? Significa o grande mito que é Jesus. E quando ela é impedida de continuar frequentando a igreja, quando ela transiciona, ela vai entender o porquê que ela não pode frequentar a igreja. E ela ressignifica uma das populações mais estigmatizadas que nós temos, que é a travesti. Então as pessoas acreditam só pelo fato de ser uma travesti interpretando, Jesus pode ser tudo, menos uma travesti. É desrespeitoso, é sexualizado, mas isso é porque somos uma sociedade corporificada. Isso é estrutural, né? Então a transição, a grande mudança que todo mundo fala nas pessoas trans é através do corpo. Então, esses corpos não aceitos, abjetos como os nossos, que causam tanto ódio, tanto desprezo. É só entrar nas minhas redes sociais e ver o que as pessoas acham pelo simples fato de eu ser travesti, nem me conhecem. E aqueles que a beberem. De que maneira a peça tem sido recebida? Maravilhosamente. A gente tem tido muito público, muito interesse. A peça vai muito bem, ela não se nutre da polêmica, ela se nutre mesmo do público que tem vindo e tudo mais. E, assim, ao mesmo tempo existe um movimento também que tenta nos censurar, nos silenciar, sobretudo, né, a partir de um certo fundamentalismo, de uma leitura mais literal, né, dessa mensagem do que é que a gente faz, que é mais poética. De uma hora para outra, parecia que ela tinha sido libertada. Posso te afirmar que o fato de eu ter trocado a bermuda ou a calça por saia mudou minha vida drasticamente. Porque nós somos o país que mais mata travestis e transexuais. A nossa segunda causa de morte é o suicídio, porque nós não aguentamos mesmo essa pressão. Porque não somos aceitos em nenhum tipo de mercado de trabalho. 90% estamos na prostituição. Precisamos falar de travestilidade, de transexualidade, sim. Precisamos parar de jogar para debaixo do tapete, sabe? Então é importante que, nesse momento, através de um ato tão feio, que é a censura, porque quando a gente censura a arte, a gente censura o pensamento crítico, né? E o ser humano precisa pensar. Quando a peça estreou em 2009 no Reino Unido, o teatro foi cercado por fundamentalistas religiosos que consideravam o espetáculo uma blasfêmia. A montagem brasileira também tem provocado controvérsia. A peça chegou a ser proibida pela Justiça no Sesc Jundiaí de São Paulo. A instituição recorreu e depois o espetáculo seguiu por outras cidades.
Aqui na capital gaúcha, a justiça negou liminares que solicitavam a proibição da peça no Festival Porto Alegre em Cena. De que maneira vocês encaram esses protestos? A gente encara como uma situação de estresse para a gente, né? Porque isso leva muita energia, responder a essas situações, reorganizar todas as apresentações e também responder à imprensa. Teve uma movimentação muito grande da imprensa, uma cobertura assim fantástica desse tema, né? Mas a gente ao mesmo tempo sabe que é positivo, que que o espetáculo está sendo um dispositivo de debate e de um debate que é necessário e que muitas vezes fica invisível e que agora está tendo que ser discutido. Então a gente recebe também com alegria essa resposta da sociedade, né, que a gente causa ao provocar um pouco a opinião pública. Falando um pouco sobre sua trajetória como atriz, né? Quanto tempo já está atuando e de que maneira essa personagem te colocou diante do público hoje? Bom, eu estou tentando ser atriz há 21 anos, né? Há pouco tempo só que eu consigo, porque a Natália e a produção do espetáculo fizeram questão de que fosse uma artista trans interpretando a personagem trans. E isso é a representatividade. O quanto isso faz a diferença. Porque só falar dos nossos temas com atores cisgêneros não vai nos tirar da marginalidade. Precisamos estar presente na sociedade. E só vamos diminuir a transfobia no dia em que nós, travestis, mulheres e homens trans e pessoas trans não binárias estiverem circulando naturalmente na sociedade. Quando você for ao supermercado e ver uma pessoa trans, quando você for um dentista, quando for precisar de um advogado, ou uma assessorista, ou no açougue, ou numa caixa de supermercado, mas que isso seja naturalmente. Eu também torço para que eu também não seja mais um rótulo, não seja uma garrafa de cerveja como atriz travesti. Mas enquanto isso me exclui, precisamos falar disso sim. Precisamos, nessa casa, nada dessa coisa de não, somos humanos, mas eu sou uma humana travesti e é esta palavra, travesti, que me exclui, que me coloca à margem. Então precisamos falar sim sobre travestilidade e transexualidade. E cada uma de nós terá a sua cruz. E a cruz vai ser um leito de hospital, talvez. Com apresentações sexta, sábado e domingo no Teatro do Bourbon Country, Rio Mais Brasil, o nosso musical chega a Porto Alegre. Em palco, a pluralidade de sons e de culturas do Brasil, uma mistura de realidade e ficção. A direção é de Ulisses Cruz, a autoria de Renata Mizrahi e a concepção do espetáculo é do Gustavo Nunes, que está aqui conosco. Eu falei essa mistura de realidade e ficção, mas tem realmente a ver com toda a questão do espetáculo, né? Tem, Domício. Realmente a gente tem um musical brasileiro, é baseado em fatos reais, porque a gente realmente passou pelo que a gente conta no espetáculo, né, que foi uma queda de patrocínio, enfim, toda a questão para produzir cultura no Brasil. Mas o importante do espetáculo é que ele mostra assim, como é rica a nossa cultura em termos musicais, em termos de dramaturgia, em termos de contar a história do país, porque ele é baseado no livro do Darcy Ribeiro, que é O Povo Brasileiro, né, que é um livro que mostra a raiz do nosso povo, desde lá de 1500, né, mostrando as diferenças e as similaridades entre as regiões. Então, tendo essa base, a gente aproveita para mostrar os talentos do Brasil. Uma base super na diversidade, né, que é a história da carga do Darcy Ribeiro, enquanto antropólogo, quanto historiador, quanto sociólogo, né? Sim, exatamente. E aí essa história que eu falei, que tem a ver com a história de vocês, que acaba sendo o gancho, o mote do musical, é que o musical ele acontece durante a produção de um filme que acaba perdendo o patrocínio, é isso? Exatamente. Então, rapidamente, é um musical que o produtor, né, que tem uma verba para fazer um filme, não tem uma ideia original. Então, ele não sabe o que ele vai fazer. Aí chega uma personagem que é a Cris Viana, né, que é a nossa grande atriz e cantora, e ela chega com a ideia de filmar o Darcy Ribeiro. Mas como é que vai filmar isso aqui? Isso aí não é um roteiro, é apenas um livro histórico. Ela diz, não, mas então a gente vai se inspirar nisso para mostrar o nosso Brasil. E a gente também, misturando ficção e realidade, a gente fez audições nacionais para descobrir esses talentos, né, que são atores multi-instrumentistas. Então a gente pegou pessoas do Brasil todo.
de 20 estados diferentes, a gente está mostrando sons das regiões. A gente tem uma homenagem ao Rio Grande do Sul, a gente tem o Nordeste, o Centro-Oeste, São Paulo. Então a gente mostra de uma maneira muito diversificada os ritmos, os sons do Brasil. A gente tem Caetano Veloso, tem Chico Buarque, tem Milton Nascimento, sabe? A gente tem o que tem de melhor na música do Brasil, a gente conseguiu compilar nesse espetáculo. E essas 20 pessoas em palco são pessoas que atuam, fazem parte da trilha musical também, fazem a trilha sonora, e a trilha sonora é toda feita ao vivo também, nessa diversidade de música, né? Ao vivo, ao vivo. Então, os atores tiveram que aprender, alguns a tocar alguns instrumentos, muitos já sabiam, mas o que a gente tem de diferente também nesse musical é que a gente tem uma técnica da percussão corporal. O que é isso? Os atores tiram sons do corpo, que é uma técnica do Barbatuques, que é um grupo muito conhecido aqui no Brasil, mas que grande parte do que se escuta lá é feita através de sons corporais. Então a gente tira som do corpo, do cenário, é uma diversidade muito grande rítmica também, entendeu? Não é um musical convencional nesse ponto. Você não vai lá para ouvir uma orquestra formada. Os atores estão lá também performando para tirar som. A ideia já é o que tem muito a ver com o Brasil também, né? E falando em Brasil, começa a circular, já estão a segunda cidade fora do Rio de Janeiro, mas a ideia é fazer uma circulação pelo Brasil, né? Então, sim. E uma grande estrutura, a mesma estrutura que estava no Rio de Janeiro, tem circulado pelo Brasil, isso? Isso. Aliás, graças ao patrocínio da Eurocap, né, que nos possibilitou estar aqui em Porto Alegre, que está possibilitando que a gente leve o espetáculo pelo Brasil. A gente começou no Rio de Janeiro, fomos a Belo Horizonte, agora já a Porto Alegre, que é a minha cidade, que eu estou feliz de estar aqui. E podemos trazer esse espetáculo para cá, que é um espetáculo de grande dimensão. A gente tem uma equipe com 20 pessoas no palco, mas o todo que viaja são 35 pessoas na estrada, mais os empregos locais, enfim, a economia criativa, a cultura dá emprego para muita gente. Além de levar um conteúdo relevante para a população, né, que é a nossa cultura, que é o que a gente tem de mais precioso, a gente também contribui para a economia como um todo, criando vagas de trabalho, dando emprego. Então, esse musical está proporcionando isso para a gente também, de levar cultura e emprego nesses tempos mais difíceis como hoje. Bom, então tem esse outro lado que é importante também, que é público e as pessoas que ajudam que essa roda, todas essas engrenagens da economia da cultura funcione. Então, é tu que está assistindo e também ao teatro. Então, Rio Mais Brasil, o nosso musical, hoje, sábado, às 21 horas e no domingo, às 7 da noite, lá no Teatro Bourbon Country, na Avenida Túlio de Rose, número 80. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo projeto. Certo? Obrigado, Domício. Só lembrando que o espetáculo é para a família, então não tem restrição de idade, pode ir pais com crianças, enfim, é uma diversão para todo mundo. Certo, um grande passeio pelo Brasil. Obrigado pela presença. Bom, e antes do intervalo, mais uma dica, essa do Porto Alegre Cena, com o texto do espanhol Feliz Sabroso, transformado em 12 esquetes, Lifting. Uma comédia cirúrgica traz a atriz Drica Moraes para falar da obsessão brasileira pela juventude e beleza. A peça Lifting tem sessões neste sábado às 9 da noite e no domingo às 6 e 8h30 da noite no Teatro São Pedro. Me daram bombons e me chamaram de minha gordinha. Um dia saí para comprar sorvete e nunca mais voltou. Estamos de volta com a Estação Cultura para falar da apresentação do Los Três Plantados com o show Alimente a Vida, Doe Órgãos, que acontece nesse sábado, ou seja, amanhã, às 6 da tarde, na Fundação E-Carta. Quem traz os detalhes é o Quindim, que é um dos três plantados e um dos transplantados do rock. Isso aí, do rock da milonga, que tem o Bebeto Alves, né, junto, né, que é um cara que também transforma muito a música aqui do nosso estado, né, há muitos anos, e o Jimmy Joe também é um dos representantes desse trio, que a gente tem já desde 2013, assim que a gente transplantou, no mesmo ano, a gente teve a oportunidade de conversar sobre fazer essa ação, né, unido pela gratidão de continuar vivo, dessa chance de seguir adiante e tentar melhorar
a vida dessas pessoas que passam por esse perrengue aí, né, que é o transplante, né, que ninguém está livre. E a gente tem que chamar atenção para isso, porque falta muita informação para a grande maioria das pessoas, né, para a população em geral. Bom, então vocês uniram duas experiências de vocês, que são as experiências musicais, essas experiências de vida através desse resgate da própria saúde da vida através do transplante, e compuseram músicas. E como é a música que a gente está lançando o clipe agora, fizemos de um limão uma limonada, né? A gente tem que saber oportunizar as coisas e transformar para todos, e não é só para nós. É para todos, que realmente é uma informação muito importante e oportuna, né, para a sociedade discutir em família sobre isso, né? Se o cara é doador, porque a lei brasileira ela está calcada nisso, é o familiar mais próximo que define se tu é doador ou não de órgãos. E faz uma diferença tremenda, porque se tu fica na fila e não consegue o transplante, tu vai a óbito mesmo, tu morre. E se tu tem a oportunidade, tem a chance de ver se alguém está inteirado e sabe que aquele órgão vai para baixo da terra, por que ele não doa? Por que ele não vai salvar 8 pessoas no mínimo, assim, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Hoje, mais que nunca, no mundo que a gente está vivendo, a gente precisa ter essa visão humanista, de se preocupar com o próximo. Bom, e esse show faz parte de uma campanha maior, né? Esse show acontece amanhã, a partir das 18 horas, na Fundação E-Carta, mas está inserido dessa campanha maior, né? Sim, nós estamos na semana de doação de órgãos, né? Semana de transplante, para chamar atenção sobre isso. E então a gente tem um show amanhã, sábado, né? Às 6 da tarde, na Fundação E-Carta, fica na João Pessoa ali, né? 943. Isso, é uma esquininha ali, na frente da Redenção, muito legal. É gratuito, às 6 da tarde. E também tocaremos quarta-feira no anfiteatro do Hospital de Clínicas, de gratuito também às 7 horas da noite. Quer dizer, todo mundo vai ter a oportunidade de tomar contato com esse grupo, que é uma coisa que não adianta pedir sucesso dos Garotos da Rua, do Bebeto Alves, a gente vai tocar músicas que a gente fez especificamente para a situação. Para a nossa vivência, desse encontro de vocês. A nossa vivência dentro desse assunto aí, que é o transplante, mas de uma maneira leve, de uma maneira bem interessante, que certamente o assunto já é pesado, né? Então a gente tenta passar um pouco de alegria e esperança, né? Até porque ele tem uma ponta que é super otimista, que é de salvar vidas e ajudar as pessoas. O artista, só te falar que o artista chegar a esse ponto de conseguir fazer da sua arte uma coisa social e poder ajudar a sociedade é o ápice, assim, eu diria. Eu acho que deveria ser um motivador de todo artista. Mas olha só, Alimente a Vida, Doe Órgãos, show dos transplantados, Quindim, Bebeto Alves e Jimmy Joy, amanhã no E-Carta Cultural, a partir das 18 horas, ali na João Pessoa, 943. Deixa eu falar um pouquinho do clipe. Rapidamente. Então tá, o clipe foi feito pela produtora Reverber, lá no estúdio Porta da Toca, com Bruno Klein. A música é produzida pelo Luciano Albo e masterizada pelo Marcos Abreu. E é isso aí, a música se chama Uma Gota, é a música que fala sobre o assunto. E a gente confere um pedacinho agora, pelo menos. Roda aí, então. Uma gota, quem não quer mais uma gota? Uma gota, quem não quer mais uma gota? De prazer que a vida tem pra nos oferecer. Uma gota, quem não quer mais uma gota? Transportar de alegria o coração, fazer uma limonada com algum limão. Mesmo que a vida não esteja tão bem, que esteja tudo errado. Durante esse mês de setembro, o grupo de teatro Mototote está comemorando seus 10 anos de formação com uma programação especial.
Nesse domingo, acontecerá no Parque Mascarenhas de Moraes o circuito Se Essa Rua Fosse Minha, com uma série de atividades, entre elas a apresentação do espetáculo Histórias do Mundo, montagem do grupo, que traz como base 3 contos populares vindos de países diferentes. Conosco, a Mariana Bepler e o Carlos Alexandre para contar um pouco sobre esse projeto, que ainda tem mais coisas acontecendo nesse final de semana e no próximo. Tudo bem? Parabéns ao grupo pelos 10 anos, antes de mais nada. Obrigado. Para nós é uma alegria muito grande comemorar 10 anos, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo no país. Enfim, mas passando por cima disso, a alegria de estar comemorando 10 anos para nós é muito grande e por isso nós fizemos uma programação. Um sábado vai ter uma oficina, que ainda há inscrições. Quem quiser se inscrever pode entrar na nossa página no Facebook e lá tem todas as informações. Domingo vai ter o circuito Se Essa Rua Fosse Minha e sábado vai ter um piquenique de comemoração de aniversário, onde todos os amigos, fãs, enfim, todo mundo que tiver a vontade de comemorar com a gente está convidado. Pô, e o Mototote, na comemoração dos seus 10 anos, passa por algumas características reforça características da sua trajetória, né? História de fazer um teatro popular, em lugares onde as pessoas tenham acesso e mais do que espaços acessíveis, espaços descolados dos centros, assim, nos lugares periféricos, né? Isso. Na verdade, nós temos o Parque Mascarenhas de Moraes, lá no Maitá, como nossa sede pública. E desde 2014, o grupo desenvolve várias atividades lá, abertas ao público. Então, elas são atividades democráticas, populares, como tu falou. O circuito Se Essa Rua Fosse Minha, que vai ter uma edição nesse domingo, especial de aniversário, na verdade, ele acontece desde 2015, numa característica que é mensal. Então, desde 2015, mensalmente, 2016 também aconteceu, e esse ano a gente está fazendo essa edição especial, então, de aniversário, que vai ser neste domingo, dia 24, que é exatamente o dia do nosso aniversário, inclusive. E é importante falar que é um projeto que o Mototote tem totalmente independente. Não existe o poder público não investiu dinheiro, o poder privado também não investiu dinheiro. A gente tenta, mas a gente ainda não conseguiu um parceiro, seja público ou privado, para abraçar essa ideia que a gente tem, que é deslocar do centro e formar a plateia na nossa sede pública na Zona Norte de Porto Alegre. Mas claro, o retorno de público já está garantido, né? Você tem conseguido um diálogo muito bom com a comunidade, né? Sim, tem fãs que passam o mês inteiro perguntando, quando é que vai ter de novo? Qual que vai ser o próximo? A gente tem nosso público fiel, né, que a gente fala. Tem mamãe, por exemplo, que ia com barrigão de nenê, e hoje em dia vai com a filhinha grande, com mais uma bebezinha que já ganhou depois disso e não perde uma edição do circuito. E apesar da gente não ter nenhum patrocínio, ele é um circuito que ele é realizado a muitas mãos, né? Tanto do Mototote quanto dos grupos parceiros que estão lá com a gente. Por exemplo, nessa edição do circuito, a gente vai contar com o coletivo Caixa de Pandora, aqui de Porto Alegre, que é de teatro Lambi Lambi, que é um projeto muito legal e eles estarão lá com a gente. Temos também outros parceiros de outras atividades, porque o circuito ele não é somente artístico, mas nós temos também pilates, leituras de tarô, distribuição de mudas de plantas. Então a gente tem várias atividades dentro de uma tarde inteira de programação para comemorar os 10 anos do grupo com as pessoas que a gente gosta, com o nosso público, com os nossos amigos que estão sempre lá presentes com a gente. Bom, e no domingo vocês vão estar mostrando um dos espetáculos de vocês que estreou esse ano, né? Tipo, esse espetáculo que eu chamei ali no... Exatamente. O Histórias do Mundo, ele é um espetáculo de contação de histórias, que faz parte de um núcleo de contação de histórias do grupo, chamado Histórias da Bergamotinha. E esse é o nosso terceiro trabalho, então, Histórias do Mundo, e ele é um convite para a plateia viajar com a gente através da cultura de vários países do mundo. Então, a gente está 3 contos populares de países diferentes, de continentes bem diferentes. E, além das histórias, das lendas, dos contos propriamente ditos, a gente insere questões musicais, de vestimenta, de comportamento mesmo desses países, para o público se sentir um pouquinho lá. Então, é realmente uma grande viagem que a gente faz com a plateia através da literatura dos contos populares. É um trabalho bem bacana, que está circulando esse ano desde março. Já tem quase 50 apresentações. A gente está circulando por todo o estado esse ano através do projeto Sesc Mais Leitura, do Sesc. E está sendo um prazer, assim, a gente está em tantos lugares e agora poder apresentar na nossa casa, que é o Maitá, né? Com o nosso público, nossa plateia, que a gente tanto gosta. E a oficina vai ser realizada aqui, que acontece amanhã, ela é realizada onde? E as pessoas, bom, a gente passou o endereço para as pessoas escreverem, mas ela vai ser realizada onde? Qual é o tema da oficina, rapidamente? O tema da oficina é teatro alquímico. É uma vivência, na verdade, que a gente mistura a alquimia e os seus princípios terapêuticos com exercícios do teatro. Então, a gente uniu essas duas vertentes para trabalhar as pessoas, seja forma terapêutica ou teatral,
para serem pessoas melhores no mundo, digamos assim. Vai acontecer no Ateliê 9, Ateliê da Casa 9. Ateliê da Casa 9, na rua São Manuel. Me fugiu o número agora. Mas as informações estão todas no Teatro Mototote, na página do Facebook, ou no nosso site, no mototote.com.br, ou pelo telefone, WhatsApp, acha a gente. O sinal de fumaça, o que for. Beleza, então queria parabenizar vocês mais uma vez, fazer o convite para as pessoas para as atividades de amanhã, domingo e o próximo sábado. Certo? Eu posso só acrescentar que essa vivência de amanhã do Teatro Alquímico, ela tem um tema bem específico, que é o ano de Saturno, que a gente está vivendo esse ano, é o regente do ano, né? Que tem duas palavras-chave, que são ação e libertação, que são os nossos grandes desafios do ano. Então, a Fernanda Bepler, que é a nossa outra integrante do grupo, ela é alquimista também, além de atriz, por isso que a gente tem esse projeto de arte-terapia no grupo, né? Então, essa vivência de amanhã vai ser para trabalhar o ano de Saturno, e quem quiser se desafiar, entender como trabalhar melhor com todos os desafios que esse ano aí está propondo pra gente. Ih, são muitos. Tem que estar preparado mesmo. Tem. Certo? Agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Dois, parabéns mais uma vez. Bom, e a gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje e a gente fecha com uma dica musical. Os apreciadores da música de Calbi Peixoto e seu legado cultural podem se programar para relembrar esse grande ídolo no show Obrigado, Calbi, com interpretação de Aguinaldo Timóteo. A apresentação acontecerá no dia 1º de outubro no Bourbon Country, também marca o lançamento do disco de mesmo nome. Tchau, tchau e bom final de semana. Até segunda. Conceição, eu me lembro muito bem de dia no mundo a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir, e descendo a cidade ela iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos